Sabemos que a Rússia está se reconstituindo em um ritmo, em uma velocidade que é realmente impressionante e assustadora. Por isso, precisamos estar preparados. Se não estivermos, não poderemos nos defender daqui a 3 ou 5 anos. Hoje, eles sabem que, se tentarem qualquer coisa, nossa reação será devastadora. Mas precisamos garantir que, daqui a 3 a 5 anos, eles não tentem. Então, se queremos evitar a guerra, precisamos gastar mais. Paz através da força. Podemos dar qualquer nome para isso, mas todos são verdadeiros. Então, isso é realmente histórico. Perfeito. A gente continua falando sobre gastos com defesa. Também continuamos falando sobre a indústria de defesa. E já falamos sobre a indústria de defesa há muito tempo. O que mudou desta vez? O que mudou desta vez é que agora é sério e que a indústria de defesa finalmente sabe o que precisamos. Então, no passado, quando cheguei em outubro e tivemos uma grande reunião em novembro com o CIOR das grandes empresas da indústria de defesa, nesta bela residência em Bruxelas, eles me disseram, Mark, mas precisamos de contratos de 10 anos. Eu disse a eles que não podíamos, porque nos Estados Unidos, vocês têm um ciclo anual. Na Europa, vocês têm ciclos de eleição para eleição. Esqueçam contratos de 10 anos. Mas agora o que temos são os planos de gastos. Sabemos que o dinheiro está disponível. Pegue a Alemanha como exemplo. Eles vão quase dobrar o valor gasto em defesa, comparando entre 2021 e 2029. 2029. Então isso vai de cerca de 70 bilhões para cerca de 150 bilhões. Esse é só um país da OTAN fazendo isso. Então sabemos que o dinheiro está lá e porque finalizamos o processo de planejamento de defesa da OTAN. Onde Pierre Von Jay, que está sentado aqui como o comando aliado de transformação. Mas, é claro, também, o quartel-general internacional da OTAN, com todos os aliados, trabalhou muito duro nisso. Para avaliar quais são as capacidades que cada aliado precisa entregar, precisa fornecer. Caso a Rússia ou qualquer outro venha a nos atacar. A partir daí, chegamos à conclusão de que precisávamos desse gasto central de 3,5% em defesa. Então, a indústria agora sabe disso. O que estamos vendo no momento é que, finalmente, embora isso ainda possa ser feito de forma mais rápida, eles estão implementando linhas de produção extras, turnos adicionais. Mas ainda é preciso fazer mais. Teremos um fórum da indústria mais tarde hoje. Estou em contato com a indústria de defesa. Então, espero que vamos conseguir. Mas os russos realmente estão fazendo isso. Quero dizer, como você sabe, esse número, acho que para eles, a munição 152, eles estão produzindo em 3 meses o que toda a OTAN produz em um ano. E eles têm uma economia 25 vezes menor do que a economia total da OTAN. Então, isso não é sustentável a longo prazo. Por isso, precisamos aumentar essa produção. Você pode dizer que drones e inteligência artificial são necessários. Com certeza. Vamos fazer tudo isso. Sim, exatamente. Eu estava vendo isso aqui. Não, mas nós realmente vamos fazer tudo isso. Mas todo general me diz, e por favor, não diga só sim, que eu estou certo. Ainda, quando se trata de guerra, a base é estoque de munição, munição, munição. E sim, aí também precisamos, claro, dos drones, da inteligência artificial e de toda a nova tecnologia. Você já se sente aquecido agora? Sim. Então vamos para a pergunta. Essa foi parte fácil. Acho que você vai vê-las de volta na tela aqui. E vamos tentar responder o máximo possível delas. A primeira é do José Pierre, de Portugal. Com os Estados Unidos. Aos locais nucleares do Irã, junto com a guerra Israel-Irã, o conflito Hamas-Israel, a guerra Ucrânia-Rússia, como a OTAN pode defender seus aliados? A OTAN pode defender seus aliados de 2 formas. Uma delas é um acordo firmado em 1949, quando a OTAN foi criada, de que um ataque a um será um ataque a todos. Mas não é só isso. Isso é importante. Isso é o artigo 5. Mas o que temos na OTAN são as estruturas de comando, as estruturas de inteligência, tudo pronto para dar suporte a isso. Então não é só isso. Eu vou te dizer que vou te socorrer se você for atacado e veremos então, quando acontecer, como vou fazer isso. Nós temos tudo pronto, tudo arranjado, tudo organizado para garantir que podemos fazer isso. Então, a OTAN não foi criada apenas para lutar contra os russos caso eles nos atacassem. Elas são nossas ameaças mais imediatas e de longo prazo. Mas você também vê a China se reconstituindo. Vemos o que China, Coreia do Norte e Irã estão fazendo ao apoiar o esforço de guerra da Rússia, a guerra não provocada contra a Ucrânia. Então isso é algo muito sério.
fornecer tecnologia de drones para a Rússia e os próprios drones. Vemos o impacto que eles estão causando agora nas cidades ucranianas todos os dias, matando pessoas inocentes. Tudo isso está interligado. Precisamos garantir que temos as fábricas, as pessoas, o dinheiro e o local, e assim poderemos proteger nossos 32 aliados. Perfeito. Você acabou de mencionar pessoas e local. Emmanuel Jacob, da Bélgica, perguntou como transformar o aumento dos gastos com defesa em mais efetivo militar, incluindo melhores práticas de recrutamento e políticas de retenção. Ótima pergunta, Emanuel. E isso está acontecendo, neste exato momento, na maioria dos países aliados da OTAN. Eu sei, pelo meu próprio país, que o secretário de Estado aqui está trabalhando nisso dia e noite. Como garantir que você realmente tenha as pessoas certas no lugar para fazer isso acontecer? Você verá alguns países adotando o serviço militar obrigatório, enquanto outros países têm visões diferentes sobre isso. Claro, cabe a cada aliado decidir como fará isso quando se trata das políticas de RH. Mas tudo está direcionado para garantir que tenhamos o número de tropas que ouvimos da Alemanha novamente. Desculpe voltar a esse exemplo. Eu gosto. Eu sei, e não é para puxar o seu saco, mas está funcionando, está funcionando. Você é realmente muito gentil. Mas eles precisam, no curto prazo, de cerca de 60 mil soldados. E, a longo prazo, será ainda mais. Então isso significa que você precisa ter um processo de recrutamento em funcionamento, precisa ter as estruturas salariais definidas, o dinheiro, etc. Mas, claro, isso já existe agora, porque se você gasta não 70 bilhões, mas 150 bilhões, no caso da Alemanha, em defesa, então o dinheiro está disponível. Também para melhorar os salários que você paga aos seus homens e mulheres de fada. Então, Jean Kotalin, dos Estados Unidos da América, diz que a Polônia mostra que o público europeu continua relutante em arcar com esses custos que você acabou de mencionar, de aumento dos gastos com defesa. Estamos correndo o risco de uma lacuna entre a OTAN e os cidadãos? Não, eu não concordaria com o Sim sobre isso, porque quando você olha para a última pesquisa de opinião na OTAN, vê que muitas pessoas, e o número está realmente alto, estão apoiando. O fato de que, sim, existe uma ameaça direta da Rússia, que, sim, se não investirmos agora, estaremos realmente em risco. Que os russos podem tentar algo contra o território da OTAN em 3, 5 ou 7 anos. E, portanto, há um apoio em larga escala. Eu vejo isso no meu próprio país. Vi os dados das pesquisas esta manhã no jornal NSA, aqui neste país, dizendo que agora há uma maioria da população realmente apoiando o gasto extra com defesa. Porque essa é a grande vantagem das democracias. Você não pode enganar as pessoas. Então, as pessoas que vivem neste país e em todos os outros aliados da OTAN sabem que houve uma mudança. Não estamos vivendo em um conto de fadas depois da queda do Muro de Berlim. Estamos vivendo em tempos muito mais perigosos. E há inimigos, adversários que podem querer nos atacar. E precisamos garantir que vamos defender nosso belo modo de vida, nossos sistemas e nossos valores. Veja, em Munique, nós adoramos falar sobre o elefante na sala, como você sabe pelas suas muitas visitas lá. Há, como você sabe, muita coisa sendo dita sobre nossos inimigos, adversários, rivais. Mas também parece haver algumas dúvidas sobre nossos amigos. E deixe-me trazer a próxima pergunta. Mark Helena Guzman, do Reino Unido e da Espanha. Como você avalia a confiabilidade dos Estados Unidos como aliado da OTAN? E quais medidas a OTAN pode tomar para manter a unidade e a confiança dentro da aliança? Essa pergunta eu recebi muitas vezes, especialmente desde janeiro. Eram duas perguntas. A primeira pergunta era: Mark, os Estados Unidos ainda estão conosco? Sim, eles estão. Você pode querer ligar a sua televisão quando Emmanuel Macron estiver visitando o Salão Oval, quando Keir Starmer estiver visitando o Salão Oval, quando Giorgia Meloni estiver visitando. Aliás, quando eu estive lá, você pode querer ver essas imagens. Há um comprometimento total dos Estados Unidos e da liderança sênior dos Estados Unidos com a OTAN. No entanto, isso vem acompanhado de uma expectativa. A expectativa é que finalmente vamos lidar com essa grande pedra no sapato, esse grande incômodo, que é o fato de não estarmos gastando o suficiente. Como europeus e canadenses. E eles querem que a gente iguale o que os Estados Unidos está gastando. E quando se fala nesses famosos 5%, os Estados Unidos estão, bem,
Basicamente, eles já estão lá. Quando você olha para o que eles gastam no essencial, mas também em todos os investimentos relacionados à defesa e segurança. Mas eles querem igualar o que estão gastando com a gente. E para nós, claro, o principal argumento não é igualar. Sim, isso é importante, porque é justo. Mas o verdadeiro motivo para fazer isso, o principal motivo para fazer isso, é a ameaça da Rússia. Então essas coisas se juntam. A segunda pergunta foi: ok, os Estados Unidos vão continuar conosco. Eles estão comprometidos com o artigo 5. Nós acreditamos em você, Mark. Mas olha, eles podem reduzir o número de tropas na Europa sem fazer anúncios prévios. E o Sasseur, nosso comandante mais sênior na OTAN, pode ser um europeu, um britânico ou um alemão liderando o lado militar da aliança. Existem muitos motivos para ser um americano, porque os Estados Unidos fornecem todos esses recursos para a OTAN, inclusive na Europa. Então você quer um general sênior dos Estados Unidos. General sênior para liderar a aliança militar no lado militar? Eu disse, bom, ok, não acho que isso vá acontecer. E aí, adivinha só? O novo Comando Supremo Aliado foi anunciado. E da última vez que conferiu o passaporte dele, era dos Estados Unidos, então isso não aconteceu. Então, minha mensagem para meus colegas europeus é: parem de se preocupar tanto. Starmer, garanta que vocês concluam os planos de investimento, que coloquem sua base para funcionar e que o apoio à Ucrânia continue em alto nível. Felizmente, ainda é assim hoje. Quero dizer, é nisso que vocês deveriam focar e parar de ficar correndo por aí preocupados com os Estados Unidos. Existem riscos. Definitivamente, há outros lugares com os quais precisamos nos preocupar. O próximo elefante na sala, Ucrânia. Deixe-me juntar duas perguntas. Aqui dos Países Baixos, Vita Kobeck pergunta, com a atenção global se voltando para o Oriente Médio, como a OTAN está garantindo que a Ucrânia continue sendo prioridade? E mais adiante, temos uma pergunta de Michael, da Ucrânia. Quão perto estamos de uma solução para o conflito ucraniano? E deixe-me acrescentar um terceiro ponto a essa pergunta. Tivemos a sorte de contar com a presença do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia ontem no jantar aqui neste Instituto Klingendal. Andrei Sibe estava lá. Que ótimo. Então, ele disse que sua grande esperança para a cúpula, obviamente, é que o presidente tenha algum tempo de conversa, mas também que haja compromissos concretos com a Ucrânia. Então, o que você já pode dizer? Quão perto estamos de uma solução? Haverá compromissos concretos? E o Oriente Médio? Essa mudança pode ter um impacto negativo? Se não conseguirmos lidar com, sim, o Oriente Médio, que é muito grande e está dominando todos os holofotes, e a Ucrânia. Ao mesmo tempo, não deveríamos estar no ramo da política e do militarismo de forma alguma. Se você só consegue lidar com um problema de cada vez, então deixe que outras pessoas assumam. Então, acho que todos nós que estamos nesta sala e ouvindo, e os políticos de alto escalão e os militares conseguem lidar com dois problemas ao mesmo tempo. Não acho que isso seja pedir demais. E, aliás, nós conseguimos, e as evidências estão aí, porque neste momento, os europeus e os canadenses já prometeram, para este ano, 35 bilhões em apoio militar à Ucrânia. No ano passado, foi pouco mais de 50 bilhões no ano inteiro. Antes de chegarmos à metade do ano, já está em 35 bilhões. E há até outros dizendo que já está perto de 40 bilhões. Os números com os quais posso me comprometer agora são acima de 35. Espero que quem disse que está perto de 40 esteja certo. Já passa de 35, isso é uma notícia fantástica. E isso significa que o apoio à Ucrânia ainda está em um nível até mais alto do que no ano passado. E também vemos uma mudança do peso dos Estados Unidos. Mas para os canadenses e europeus, o que eu acho justo, que nós, como europeus e canadenses, assumamos uma parte maior desse peso. Em relação aos Estados Unidos, quanto à paz, não posso prever quando ela vai acontecer. Quero elogiar o presidente Trump por romper o impasse. Quando ele assumiu o cargo, começou um diálogo com o presidente Dustin, e eu sempre achei que isso era fundamental. E só havia um líder que poderia romper o impasse originalmente. E esse tinha que ser o presidente americano, porque ele é o líder mais poderoso do mundo, comandando 25% do PIB mundial e o exército mais forte e poderoso do planeta. Então, ele ter feito isso, rompido o impasse, foi muito importante. Mas isso não significa que agora vamos chegar a um acordo imediatamente. Isso vai levar tempo, mas ajuda. E, enquanto isso, temos que garantir que a Ucrânia tenha tudo para continuar lutando, que a Ucrânia esteja na posição mais forte possível.
quando as negociações reais começarem. Então, não estou falando dessas conversas que esse historiador russo está liderando agora, voltando 1000 anos no tempo. Então, quem foi responsável por seja lá o que for em Istambul? Agora, 2 vezes. Quero dizer, isso não é sério. Fiquei muito orgulhoso dos ucranianos por enviarem um time sênior, como fizeram o ministro das Relações Exteriores e o da Defesa, chefe de gabinete. Eles levaram isso a sério, mas claramente a Rússia não estava. Mas espero que conversas sérias comecem em um futuro próximo. E então temos que garantir que, seja qual for o cessar-fogo de longo prazo ou acordo de paz na Ucrânia, que ele seja duradouro, que seja resistente. Que Vladimir Vladimirovich nunca, jamais, tente novamente tomar 1 km², ou, para os americanos, 1 milha² do território ucraniano. Deixe-me acrescentar, sim, acho que isso merece uma salva de palmas. Deixe-me acrescentar mais um ponto rápido sobre a Ucrânia, se me permite. Sem lista. Eu sei. Você tirou minhas cartas, então eu não sei. Veja, o que o Andrei disse ontem é que, nos últimos 3 anos, ou 2 anos e meio, a Ucrânia tem sido consumidora de segurança dentro da Europa. Mas eles estão, lenta mas seguramente, se tornando produtores de segurança. O que nós, na OTAN, o que vocês aí no quartel-general da OTAN estão aprendendo? Com o conflito na Ucrânia, estamos aprendendo enormemente. Agora temos essa organização conjunta na Polônia, a SDEC, que está capturando todas as lições da guerra. E, claro, estamos aprendendo dia após dia com o que os ucranianos estão fazendo. Eles também estão percebendo e vendo que os russos estão copiando o que os ucranianos fazem. Em 2 ou 3 semanas. Então, é um ciclo de aprendizado que basicamente leva 2 ou 3 semanas de cada vez. Isso nos obriga, na OTAN e em cada país aliado, a realmente reconsiderar e repensar todos os nossos conceitos básicos de defesa, comparado a 3 anos e meio atrás. Então, esse é um ponto. Segundo, não se esqueça, a Ucrânia é um dos maiores produtores de armamentos da Europa. Ela possui uma enorme base industrial de defesa. O problema é que existe um potencial inexplorado de cerca de 35 bilhões de dólares, que eles ainda poderiam desenvolver. E o lado positivo agora é que você mencionou Dan Stoltenberg antes e a Noruega, mas você também mencionou a Dinamarca e a Lituânia, que muitos países que viram seus próprios estoques ficando cada vez mais esgotados. Agora também estão investindo nessa base industrial de defesa na Ucrânia, para que a Ucrânia possa, assim, produzir as armas que precisa para a guerra. Isso está ajudando economicamente o país. Ajuda a longo prazo porque a base industrial de defesa vai continuar existindo após a guerra. Também, é claro, para que europeus e outros aliados possam comprar dela. Não vamos esquecer, aliás, que a Turquia tem uma base industrial de defesa muito grande. Às vezes esquecemos, mas eles têm. Visitei algumas dessas empresas. Impressionante. Por isso preciso garantir. A base industrial de defesa turca esteja o mais conectada possível ao Reino Unido, à Noruega e à União Europeia. Não vamos criar essas barreiras. Dentro da OTAN, isso não vai ajudar. Mas voltando à Ucrânia. E aí, claro, temos a iniciativa tcheca de munição, que começou agora. Há 1 ano e meio, em fevereiro de 2024, e que está sendo realmente bem sucedida. E garantindo que a munição Longstarmer V e outros suprimentos para a Ucrânia continuem chegando. Vamos voltar às perguntas. Não sei como o Reino Unido conseguiu emplacar a segunda pergunta, mas conseguiram. Como secretário-geral, ou seja, você vê a situação na fronteira sul da aliança, considerando a influência russa na África, conflitos persistentes, mudanças climáticas, governos frágeis e migração. Essa é uma das razões pelas quais precisamos constantemente fazer uma análise de 360 graus. Porque, como eu disse, nossa ameaça direta de longo prazo é a Rússia. Mas não é a única ameaça. Podem haver outras. A China não tem agora 4 de suas empresas de defesa entre as 10 maiores do mundo só por causa dos desfiles em Pequim. Eles podem querer fazer algumas coisas com suas capacidades militares daqui para frente. E sabemos dos riscos que corremos com o Talibã e que, se isso acontecer, obviamente, Xi Jinping vai ligar para seu colega júnior no Kremlin e dizer: olha, Vladimir, eu te apoiei tanto até agora, e você sabe quem é que realmente manda nessa relação. Não é você, é quem está deste lado da linha. Você pode mantê-los ocupados na Europa? Então é isso.
China, Rússia. Aí, quando se trata da fronteira sul, é isso mesmo, é fundamental. E isso é algo pelo qual Espanha, Portugal, Itália e Grécia têm lutado constantemente. Que a OTAN esteja realmente concentrada na fronteira sul. Estamos abrindo um escritório na Jordânia. Claro, temos a missão da OTAN no Iraque. Estamos ajudando no G5 Sahel. Maria é uma parceira próxima, por exemplo, conhecemos toda aquela região. Quando você olha para o mapa, China e Rússia estão. Rapidamente, quando se trata da África e do G5 Sahel, mas também, de modo geral, da África, do centro e do norte da África. Os chineses e os russos estão ganhando influência rapidamente. Então, não sejamos ingênuos. É por isso que temos um representante especial. Eu, pessoalmente, tenho um representante especial para a vizinhança sul, não, desculpe, para o sul e, portanto, para a vizinhança sul e o flanco sul. E ele está constantemente viajando. Esse cara aqui é realmente excelente, viajando por todos esses países e garantindo que, onde a OTAN puder ajudar, nós ajudamos. Perfeito. Temos 5 minutos restantes e dá para mais 2 perguntas. Quem vai falar depois de mim? O primeiro-ministro, o verdadeiro primeiro-ministro. Então deixa eu pegar uma mais difícil. Não quero. Estou brincando. Então, próxima pergunta da Estônia. Eva Zula. Como podemos acelerar a adoção de tecnologias emergentes e disruptivas, inclusive para uso em missões e operações? Isso é crucial. E, como eu disse, sim, tudo isso está acontecendo, mas não vamos esquecer da base, que é a munição, porque eu realmente estou preocupado com munição. Fico feliz que o Reino Unido agora esteja construindo 6 novas fábricas de munição como parte dos seus planos de defesa lançados há 3 semanas. Mas, claro, quando se trata de tecnologias emergentes e disruptivas, precisamos estar na linha de frente aqui. Mais uma vez, a guerra na Ucrânia, a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, está trazendo muitos aprendizados para a Ucrânia e para toda a OTAN justamente nesse aspecto. Essa questão. Também sabemos que, obviamente, isso tem impacto no ciberespaço, no híbrido. É um dos motivos pelos quais isso está na pauta hoje e amanhã, híbrido, cibernético, etc. Para garantir que, como aliança, não possamos apenas lutar guerras convencionais, mas que também sejamos capazes de enfrentar qualquer adversário nesse sentido. E uma das coisas que Pierre fez junto com Chris Cavoli, quando, no dia 25 de dezembro, tivemos aquele ataque entre Finlândia e Estônia, envolvendo muitos cabos submarinos, foi reunir essa atividade chamada Baltic Sentry, que agora está navegando pelo Mar Báltico. Cristãos odeiam isso, realmente odeiam, então eu adoro. E basicamente isso é para dizer, olha, pessoal, vocês têm todos esses navios de imersão. Eles estão sempre perdendo suas âncoras, e aí eles deixam a âncora arrastar pelo fundo do mar por centenas de quilômetros. Talvez a gente faça uma missão de apoio na Rússia para ensinar a frota comercial de vocês a selar esses navios, porque parece ser muito difícil para vocês se não houver outra intenção. Uma das coisas que aprendi com o Baltic Sentry é que, quando algo é chamado de atividade e não de missão, você não precisa de aprovação 32. Então eu disse, de agora em diante, só teremos atividades e não missões, porque isso agiliza o processo de tomada de decisão. Eles organizaram toda essa atividade, não devo dizer missão, em 10 dias. Essa foi uma das operações mais rapidamente implantadas Atividade. na história da OTAN. É, perfeito. A Itália também conseguiu, de alguma forma, encaixar 2 perguntas. Eu não vou pegar essa. Vou escolher uma que se encaixa aqui. A pergunta é: em um mundo como o de hoje, como a OTAN planeja aumentar sua defesa contra ataques cibernéticos? E como, especificamente, a inteligência artificial será usada para alcançar esse objetivo? Sim, bem. Obviamente isso é fundamental. Então, eu tenho conversado pessoalmente com especialistas em tecnologia sobre isso, mas, é claro, sou eu, como historiador, tentando entender essa nova tecnologia. Não deixem isso comigo. Mas, obviamente, temos especialistas na OTAN, no lado militar, no staff internacional, no comitê militar, liderados por ou por o Almirante Cardonas, Dragones. Então, temos esses especialistas no prédio. E eu acho que isso é particularmente crucial. E, novamente, isso vai ao encontro da questão central do ciberespaço. Híbridos.
e garantir que atacamos e nos defendemos, e que nossos adversários saibam, é claro, o que fazemos contra eles. Eu não sei, isso é para os aliados. Mas é deles para nós que estamos prontos e que não somos ingênuos. Fiquei me perguntando como a Itália fez tantas perguntas. Agora eu vejo o almirante. Agora entendi. Está tudo claro. Ele é! Você sabe, ele tem passaporte italiano. Veja, acho que temos tempo para uma pergunta bem rápida. E então, uma resposta ainda mais rápida. Josh Anthony Hoven, do Canadá. Você acha que seria possível um canadense como eu se tornar secretário-geral da OTAN um dia? Com certeza, Justin. Não sei. Acho que não é o Justin Trudeau. Não é só. O amigo do Suri. Não, não, não. Isso é absolutamente possível. Acho que existe uma espécie de tradição de que o secretário-geral da OTAN, se não me engano, não seja americano. Não tenho certeza. Só europeus. Não houve canadenses. A ideia sempre foi desde o início que é sensato por causa da presença dos Estados Unidos. Na Europa, com todos os recursos, que o comandante militar mais sênior seja um americano. E isso deve continuar assim pelos próximos anos. Então, que o secretário-geral seja um europeu. Mas agora estou olhando para o embaixador holandês na OTAN. Existe algum impedimento para que um canadense um dia se torne secretário-geral? Não consegui pensar nisso. Então, Justin, se candidate, mas não agora. Não há vaga. Sim, existe. Não há vaga. Também não há mais tempo. Secretário-geral, muito obrigado. Obrigado. Isso foi muito bom. Boa sorte. Dedos cruzados para os próximos 2 dias. Aproveite ao máximo. Obrigado por mencionar a Alemanha. Espero que meu governo tenha notado. Peça feliz em ajudar. Vou ganhar muitos pontos com isso. Isso é ótimo. Agora podemos chamar o primeiro-ministro holandês para subir aqui conosco? É uma honra tê-lo aqui. Me disseram que você precisa sair imediatamente, mas agora você tem que trabalhar. A palavra é sua, primeiro-ministro.